Palavra de Deus para nós hoje está no profeta Abacuque, capítulo de número 2, verso 20. Profeta Abacuque, capítulo 2, verso de número 20. Começando com o verso de número 19. Profeta Abacuque, Antigo Testamento, finalzinho dele. Capítulo 2, começando com o verso de número 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. 3, verso de número 16. Ouvi-o e no meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Vai no Novo Testamento, Mateus capítulo 24, verso de número 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra viva, poderosa, palavra que tem o poder de nos fazer santos, de nos dar herança em Cristo. Obrigado por essa certeza, por essa convicção. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa caminhada em Cristo Jesus, estamos vivendo debaixo do teu cuidado e da tua soberana vontade. No nosso agir, Senhor Deus, o Senhor é soberano. A nossa capacidade de entender, o Senhor é soberano. E na qualidade que temos de servos do Senhor, estamos aqui para fazer a tua vontade. Obrigado por essa grande alegria de termos a tua palavra para conduzir a nossa vida cristã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o silêncio em toda a terra. A necessidade dos nossos corações se silenciarem. O texto é mais forte, mais incisivo. Ele diz, cale-se toda a terra. E esse não é um pedido de Deus. Esta é uma ordem imperativa de Deus. É Deus dizendo, a terra agora ficará em silêncio. Então, queridos, nós temos ouvido notícias que têm atribulado o nosso coração. Têm trazido a nós uma expectativa de uma grande guerra mundial. Tem trazido a nós um assombro. As sociedades haverão de se desorganizar. Haverá uma quebra de valores. Haverá um boom financeiro. Podemos passar por dificuldades. E dizem que esta é a última guerra porque ela é atômica, mas essa agenda ninguém tem, queridos. Por pior que seja a cena, já passou a primeira, a segunda, talvez a terceira, a quarta. O homem é muito forte e muito capaz de destruir aquilo que Deus construiu para o nosso bem.
Mas a constatação da ciência é de que o homem mata o próprio homem. O homem não é acolhedor. O homem não abraça. O homem não traz para si. O homem não compartilha as suas coisas. Só é dado a nós um vislumbre disso quando Cristo Jesus nos transforma e nós caminhamos para a igreja e temos um texto sagrado e temos a ação do Espírito Santo. Mas é necessário que Deus silencie toda a sua criação. É hora de silenciar tudo aquilo que Ele criou. É possível que você tenha essa apreensão, esse susto. E Jesus, no seu sermão escatológico, diz: não vos assusteis com estas coisas. Porque isso está acontecendo, porque tem que acontecer. Mas saiba de uma coisa, não é o fim. Quem diz isso é Jesus. Ele tem a leitura da história. E o texto escatológico de Jesus compreende da sua primeira vinda até a sua segunda vinda. Então, Jesus nos informa, na sua leitura escatológica, você está enganado, não é o fim, não. Vai ser um tempo difícil entre a minha primeira vinda e entre a minha segunda vinda. A coisa não melhorou e não piorou, continua do mesmo jeito. O homem continua sendo o lobo do homem. O homem continua destruindo o próprio homem, por uma série de interesses que todos nós conhecemos ou imaginamos. Então é muito importante para você hoje, e para nós hoje, olhando para a palavra, entender que Deus diz, é hora de se calar. Você vai ouvir muitas coisas, e hoje a informação está muito rápida, né? Você vê a própria cena da bomba caindo em determinado lugar com fundo musical. Como é que está criativo o negócio, né? É uma guerra online e ao vivo. A gente vê tudo, né? E não tem nada mais assustador do que isso. Assistir pessoas morrendo por causa de homens maus. Mas a leitura que nós precisamos fazer hoje é a leitura do ponto de vista de Deus. E Deus fala: cale-se diante dele toda a terra. Eu morei na minha juventude, adolescência e juventude, na cidade de Brasília. Década de 70, faz um tempo. E aquele tempo a cidade de Brasília já estava toda praticamente construída. Mas ninguém queria morar lá. O Distrito Federal era no Rio de Janeiro. Então todos aqueles que trabalhavam na área federal não queriam sair do Rio de Janeiro. Então os militares e os funcionários públicos foram incentivados a mudar-se para Brasília. Brasília foi construída, assustem-se, para 350 mil pessoas. E na década de 70 tinha 70 mil pessoas. Foi o máximo que o governo conseguiu levar para Brasília na década de 70. Então a gente andava na cidade de Brasília e aquele ônibus vazio, aquelas ruas vazias, né? Quem conhece lá a W3, a L5 ali, as pistas de maiores movimentos, porque tinha um comérciozinho ali, e lá tinha um grande shopping chamado Conjunto Nacional, e ali nós íamos para tomar um sorvete, comer alguma coisa, um sanduíche. O prédio tinha 2 andares, acho que tinha no máximo uns 500 metros, o salão era... O Conjunto Nacional era do tamanho da nossa igreja, assim, mais ou menos. E aí tinha aquela esplanada linda, vazia, queridos, para quem queria andar de bicicleta, Brasília era o local ideal na década de 70. Era maravilhoso passar a minha adolescência e a minha juventude ali. Nós tínhamos como referência a Igreja Presbiteriana do Brasil. 350 mil pessoas. Brasília hoje tem quanto? 2 milhões? 2 milhões de habitantes. O máximo que a mente humana conseguiu chegar na projeção do Distrito Federal do nosso país foi 350 mil pessoas.
E nós vivíamos num espaço vazio. Em pouco tempo, isso é 10 vezes maior do que a possível projeção humana. Aí está a nossa capacidade de entendimento. E de jogar a coisa no curto, no médio e no longo prazo. Aí está a nossa capacidade, queridos. E o cálice diante dele, toda a terra, tem tudo a ver com isso. A gente acha que a gente está vendo tudo de um ponto perfeito. E vamos entender tudo que Deus está fazendo no curto, no médio e no longo prazo. Eu sei tudo o que vai acontecer, né? Jesus Cristo está descendo hoje, porque do jeito que está o negócio, e o próprio Jesus diz, não é o fim, meus irmãos, não é o fim. Não é por aí, a coisa não vai acabar desse jeito. Vai acabar do jeito que o Pai quer. E na hora que o Pai quiser. Vocês não são tão competentes assim para acabar com o mundo, não. Isso só vai acontecer quando Deus disser, aconteça. Preste bem atenção para isso, porque isso faz toda a diferença. Você limitar o quadro de resposta de Deus à sua capacidade de entendimento. Vamos ao texto, queridos. Então nós temos um profeta, um homem de Deus que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir. Esse homem questiona e diz, Deus, o que está acontecendo? Está tudo bagunçado no nosso país, no nosso governo, no nosso mundo existente, onde é que está o Senhor? E Deus responde ao profeta no capítulo 1 e diz, olha, fique tranquilo, eu vou fazer justiça diante do povo, eu vou fazer com que essa lei que está torcida, essa perseguição aos pobres e oprimidos, isso tudo acabe, eu vou enviar um povo que servirá de justiça, o povo caldeu virá e refará toda essa estrutura, vai pagar condenação para o povo de Deus e a coisa vai se acertar. Aí o profeta Isaías recebe a resposta, o profeta Abacuque recebe a resposta e diz, tá, então Deus está me respondendo, mas espera aí, Senhor Deus, como é que pode um povo ímpio servir de justiça para um povo justo? Para um povo escolhido? Os caldeus são ímpios, como é que eles vão fazer justiça para nós? E novamente Deus responde, diz, olha, fica tranquilo, que para você, basta que você, capítulo 2, verso de número 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Os que confiam em si mesmos perecerão, os que confiam em Deus permanecerão eternamente. Uma paráfrase minha. Mas preste bem atenção para isso, porque Deus mesmo está dizendo que para esta hora você tem um reservatório de fé, um dom de Deus para você, uma capacidade de crer, de sentir e fazer, de acordo com a intervenção do próprio Deus no seu espírito. E é hora de você olhar para o contexto, ver a miserabilidade do contexto, mas botar o seu ponto de fé como algo maior para o seu entendimento e para a sua compreensão, assim como Abacuque não estava fazendo. Ele olhava para as circunstâncias, fazia uma leitura do contexto, mas jogava para a sua mente sem o entendimento do seu espírito e sem a compreensão daquilo que Deus estava por fazer ali no seu tempo. E Deus, na sua segunda resposta, vai dizer, ai daqueles, e ele vai pagar 5 ai. Ais são condenações. A primeira condenação é pela exploração humana, serão condenados. Segunda exploração é para aqueles que roubam o próximo, estão condenados. Terceira condenação é para aqueles que praticam iniquidade, são perversos. A quarta condenação é para a indignidade, aquele que perderam o seu valor digno. E a última condenação
é a condenação para idolatria. Deus vai pagar ais e vai condenar aquele que viveu lobo por lobo e destruindo o seu próximo e o bem da humanidade. Eles vão sofrer as consequências. Mas eu queria que você hoje entendesse que a sociedade também precisa se aquietar. Ele não está falando cale-se toda a igreja, mas ele está falando cale-se toda a terra. Toda a terra se calará na presença da justiça de Deus. E o profeta recebe essa resposta, ainda que ele não tenha a capacidade que nós temos de assistir isso ao vivo e a cores, ele tem toda a condição para confiar suficientemente em Deus, a sua vida e a vida do seu povo, nas mãos daquele que tudo pode. Então preste atenção, meu querido irmão, é possível, e eu estou assustado. Você está assustado. O que vai acontecer com a nossa geração? Que turbulência vamos passar de acordo com a política social, de acordo com a política religiosa e a condição espiritual de cada um de nós em tempos de guerra e de perseguição. Todos nós sofremos consequências tremendas desses momentos da história. Meu sogro estava na Holanda e a família dele passava fome. E a única porta aberta ou era virem nos navios para o Brasil ou irem para o Canadá. E parte da família do meu sogro foi para o Canadá e parte da família do meu sogro foi para o Brasil. E chegaram no Paraná, terra brava, calor intenso. Toda a primeira geração morreu, porque não tinham contato com as doenças daqui da nossa terra. Meu sogro veio na segunda geração, e aí já estava tudo mais ou menos preparado para recebê-los. Perdeu seu pai logo. Seu pai morreu logo na chegada, e eles ficaram sem sustento. E a cidade lá, a colônia holandesa de Carambeí, não tinha estrutura. E eles tiveram que pedir favores para aqueles que tinham algo a oferecer. Sim, isso nos assusta. Assusta o quê? Assusta a gente sair dessa comodidade, dessa tranquilidade, desse conforto que nós temos de uma sociedade organizada. Mas é possível que isso aconteça? Se tal é, Deus não nos abandona. Quando não abandonou a família do meu sogro no tempo que aqui chegaram. Sofreram, padeceram, tiveram dificuldades, mas Deus estava presente com todos eles. Qual é a diferença do texto, queridos? Verso de número 16 do capítulo 3. Ouvi-o. Então há silêncio no nosso coração, e agora eu me disponho a ouvir o que Deus tem a dizer. O problema aqui está em ouvir a Deus ou não ouvir a Deus, porque as minhas apreensões lá continuarão. Ouvi-o, me dispus a ouvir Deus, diz Abacuque. É hora de ouvir o que Deus tem para falar, e Deus falou com o profeta, orientou a sua caminhada, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. Houve a certeza de que Deus estava com ele. O justo viverá por fé. Então me disponho a ouvir Deus e mais ninguém. Ainda que eu seja muito bom na leitura do contexto, isso não me diz respeito. A minha conta sempre será aquém do que realmente é. 350 70, 2 milhões estão lá hoje. A sua capacidade de pensar não chega lá. Você precisa ouvir Deus e o que Deus tem para dizer.
Preste bem atenção nessa hora, porque ouvir Deus é a única solução. E o meu íntimo se comoveu, algo aconteceu dentro de mim. Eu sou o povo de Deus, eu sou formado por Deus, eu estou na caminhada com Deus. Nem a dúvida, nem o silêncio me trará resposta. Eu preciso ouvir Deus. Isso só é possível para um coração quebrantado. A sua voz, tremeram os meus lábios. Existe louvor no coração de um coração quebrantado que ouve Deus. Continua. Entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos se vacilaram. Quando nós ouvimos a Deus, somos quebrantados, levados a adorá-lo e nos arrependemos dos nossos pecados. E finalmente, pois em silêncio, preste atenção que aparece de novo a palavra, cuidado com tudo aquilo que é falado, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Queridos, não tem outro jeito. Você que vive por fé, por melhor que sejam os discursos, você precisa ouvir Deus. Você precisa ouvir o que Deus tem para falar. É a única forma que temos para caminhar. O servo de Deus era um homem de Deus que falava o que Deus mandava para um povo que precisava ouvir. Pois bem, esse coração tem muitas dúvidas, está com seu coração inquieto, e não sabe como Deus está escrevendo a história. Porque a caneta é de Deus. É Deus quem escreve. É Deus quem comanda. É Deus quem determina. E é Deus que finalisticamente acaba. E aí vamos caminhando. Ainda que, talvez seja, eu marcaria isso na sua Bíblia, porque a nossa vida é cheia de ainda que, tá? A minha e a sua vida são cheias de ainda que eu projete nada dê certo, ainda que eu tenha todos os recursos e a coisa não aconteça, ainda que a minha caminhada com Cristo seja extremamente difícil, ainda que a igreja venha sofrer, ainda que todas as dificuldades sejam postas diante de nós, e nós tenhamos que pedir e receber, pela misericórdia de Deus, o pão de cada dia, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas e sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Querido, essa é uma fazenda. Eu não entendo nada de fazenda, mas você compraria essa fazenda? Não tem nada nessa fazenda. Essa fazenda é no deserto. Você tem uma bela fazenda que não tem nada. Não tem como você tirar o pão de cada dia. E ainda que a minha capacidade de viver seja tão miserável quanto do profeta Abacuque, todavia, irmãos, olhe para Deus, todavia, olhe para o Senhor, aquele que te criou, que te formou, que te ajuda. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, Ele é a minha força, Ele me dá a capacidade de livramento. É Deus que faz, é Deus quem escreve, é Deus quem determina, queridos. Por mais miserável que seja o homem destruindo o próprio homem, Deus não deixou de ser o Senhor da história. Queridos, esse quadro não se resolveu. O povo de Deus passou por grandes misérias na continuidade dessa profecia. Mas o profeta agora tem uma resposta. Cale-se diante dele, Deus, toda a terra. O Senhor Deus é a minha alegria. O Senhor Deus é a minha exultação. O Senhor Deus é a minha força. E o Senhor Deus
é o meu livramento. Que Deus abençoe a sua palavra.